Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 24. No mesmo dia, caminhavam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que se encontrava a uma distância de 60 estádios de Jerusalém. Iam falando um com o outro sobre tudo o que se tinha passado. Sucedeu que, quando eles iam conversando e discorrendo entre si, aproximou-se deles o próprio Jesus e caminhou com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Ele disse-lhes: Que conversas são essas que ides tendo pelo caminho? E detiveram-se entristecidos. Respondeu um deles, chamado Cleofas: Só tu és forasteiro em Jerusalém e não sabes o que ali se tem passado esses dias? Ele disse-lhes: Que é? Responderam-lhe: Sobre Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo, e de que maneira os nossos príncipes dos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse aquele que havia de resgatar Israel. Depois de tudo isso, porém, é já hoje o terceiro dia depois que essas coisas sucederam. É bem verdade que algumas mulheres das que estavam entre nós nos sobressaltaram, porque ao amanhecer foram ao sepulcro e, não tendo encontrado seu corpo, voltaram dizendo que tinha tido uma aparição de anjos, os quais disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam que era assim, como as mulheres tinham dito, mas não o encontraram. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 24, de 13 a 24, São Beda. Hoje em dia é chamada Nicópolis, ilustre cidade da Palestina, que, depois da Guerra da Judéia, foi reconstruída por Marco Aurélio, que também lhe mudou o nome e estatuto. O estádio, medida que, segundo os gregos, foi inventada por Hércules para mensurar o comprimento das estradas, consiste na oitava parte da milha. Deste modo, 60 estádios equivale a 7.050 passos. A essa distância percorriam certos da morte do Senhor, mas duvidando da sua ressurreição. Esta, que se deu depois do sétimo dia, chamado sábado, está representada pelo número 8. Os discípulos que caminhavam falando do Senhor haviam já percorrido 6 milhas do caminho. Afligiam-se porque um homem inocente fora condenado à morte no sexto dia. E haviam já percorrido a 7ª milha. Não duvidavam de que o corpo do Senhor fora depositado no sepulcro. Não haviam, porém, percorrido senão a metade da 8ª milha. Não criam, senão imperfeitamente, na glória da ressurreição que já estava cumprida. E enquanto falavam do Senhor Jesus, este se acerca deles e passa a caminhar ao seu lado, a alumiar-lhes as almas com a fé da ressurreição e a cumprir esta promessa. Porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Prossegue. Sucedeu que, quando eles iam conversando e discorrendo entre si, aproximou-se deles o próprio Jesus e caminhou com eles. E falam deste modo porque o tomavam por um estranho, cujo rosto desconheciam. Com efeito, era para eles um estranho, porque a glória da ressurreição interpunha entre ele e a frágil natureza dos discípulos imensa distância. Ademais, era-lhes estranho, porque a fé que tinham não os levou a crerem na ressurreição. Contudo, ele prossegue a interrogá-los e disse-lhes: Que é? Responderam: Sobre Jesus Nazareno, que foi um profeta. Reconheciam de fato que era um profeta, mas não que era filho de Deus, seja porque a fé que tinham nesse ponto era ainda imperfeita, seja por temor de cair nas mãos dos judeus, perseguidores dos cristãos. Ou não sabiam quem ele era de fato, ou dissimulavam para não dar a conhecer o que tinham por verdade. Acrescentam: poderoso em obras e palavras.
Não era sem motivo, portanto, que andavam entristecidos e a se repreender a si mesmos por terem colocado esperanças de remissão naquele que morrera, em cuja ressurreição não criam. Ademais, afligiam-se com a morte injusta de alguém que sabiam inocente. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 25 a 35. Então Jesus disse-lhes: Ó estultos e tardos de coração para crer tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que o Cristo sofresse tais coisas para entrar na sua glória? Em seguida, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se encontrava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde caminhavam e Jesus fingiu que ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque se faz tarde e o dia declina. E entrou para ficar com eles. Estando ele com eles à mesa, tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e lhe o deu. Abriram-se então os seus olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu. E disseram um para o outro: Não é verdade que nós sentimos abrasar-se-nos o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Encontraram junto os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram também o que lhes tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Comentário Lucas 24, de 25 a 35. Santo Agostinho. Não vai aqui falsidade da parte do Salvador, porque nem todo fingimento é mentiroso. Só há falsidade quando o que fingimos fazer não tem significação nenhuma. Quando, porém, a ação tem algum significado, não é mentira, senão representação da verdade. Caso contrário, de força haveria de se considerar como falsidade tudo o que os sábios, os profetas e nosso Senhor mesmo disseram em sentido figurado, porque essas palavras, tomadas então num sentido comum e ordinário, nada têm de verdadeiro. Pode-se, portanto, usar desse tipo de fingimento tanto nas palavras quanto nas ações, quando nestas nos propomos significar uma verdade qualquer. Não que tivessem os olhos cerrados enquanto caminhavam com ele, mas algo no interior desses homens os impedia de reconhecer o que viam, como uma névoa ou algum tipo de umidade. Claro que Nosso Senhor poderia mudar a aparência do corpo, conferindo-lhe uma forma diferente daquela com que estavam acostumados, como sucedeu antes de sua paixão, com a transfiguração no monte, quando seu rosto ficou iluminado de um esplendor semelhante ao do sol. Mas as coisas não se deram assim, e somos levados a crer que o demônio lhes tapou os olhos, a impedi-los de reconhecer Jesus Cristo. E isso permitiu Nosso Senhor até o momento da distribuição do sacramento do pão, para nos fazer compreender que a comunhão com seu corpo sagrado tem o poder de remover os obstáculos que nos impedem de reconhecer Jesus Cristo. E quando o Senhor, a marchar com seus discípulos, que o não reconheciam, e a explicar-lhes as Escrituras, finge ir mais longe, quer nos ensinar que a prática dos deveres de hospitalidade pode levar os homens a conhecê-lo e que estará ele sempre com aqueles que assim procedem com seus servos, mesmo quando se afastar dos homens ao subir ao céu. O homem instruído nas coisas da fé e que partilha seus bens com o que o instruiu pode estar certo de reter Jesus Cristo perto de si. Com efeito,
Os discípulos de Emaús receberam o ensinamento da palavra quando o Salvador lhes explicava as Escrituras. E porque praticaram a hospitalidade, mereceram conhecer, quando da fração do pão, o que não haviam reconhecido quando ele lhes explicava as Escrituras. De fato, não são justos diante de Deus os que ouvem a lei, mas os que observam a lei é que serão justificados. As mulheres já haviam espalhado a nova que Jesus ressuscitara, e Simão Pedro, a quem ele aparecera, também o fizera. Os dois discípulos, lá chegando, encontraram os apóstolos reunidos a conversar sobre esses grandes acontecimentos. Encontraram junto os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. São Marcos escreve: é bem verdade que os apóstolos não creram no relato desses dois discípulos, ao passo que, segundo Lucas, eles próprios declararam que o Senhor havia verdadeiramente ressuscitado. Essa contradição aparente podemos explicá-la dizendo que apenas alguns dos presentes se recusaram a crer no relato dos dois discípulos.